Recording in progress. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder das mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder das mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Bom dia a todos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. A misericórdia de Deus se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Mais um dia de oportunidades, né? E diz assim, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala. São firmes para sempre. Nós vamos falar com o nosso Deus, vamos dobrar os nossos joelhos e convidamos a nossa querida Beluche para compartilhar conosco o pão. Antes, porém, para ela dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus.
Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nos acordastes com vida e com saúde para dedicarmos as primeiras horas da nossa vida a Ti e ao aprofundamento da Tua palavra, Senhor. Que possas ficar com cada servo aqui, servo, para que tudo aquilo que vai ser dito possa vir diretamente da Tua boca, Senhor, e que possa fazer alguma diferença nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, Senhor. Mostra-nos o Teu caminho e a Tua direção quando nós temos dúvidas, Senhor. Mas também não deixes, continuemos assim como criancinhas, Senhor, que continuam a insistir em coisas que sabem que os seus pais lhes dizem que não é bom para eles. E que nós não possamos ser essas criancinhas que vamos a Ti com coisas, Senhor, que sabemos que não são boas para nós e sabemos, Senhor, que Tu não queres. Que a Tua vontade possa ser a nossa vontade, Senhor. Que os Teus princípios possam ser os nossos princípios, para que um dia, muito em breve, possamos estar contigo na eternidade. São estas bênçãos que eu te agradeço e também te peço para cada um que aqui está presente e também para aqueles que ainda não entraram ou que irão entrar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Ok. Então, muito bom dia a todos. Antes de começar, eu não poderia dizer que estou muito feliz por estar de novo convosco e também um bocado saudosista, porque durante o mês de agosto foi o meu mês de férias e eu tive a possibilidade de todos os dias estar nesta sala, se não foram todos, quase todos. Neste momento eu vejo-me limitada ao fim de semana porque aqui já são 9h09 e a esta hora eu já estou a trabalhar, porque temos mais 4 horas aqui em Portugal. De qualquer maneira, sempre posso ir ouvindo as gravações e se não estou em tempo real vou estando de outra forma, por isso que Deus nos abençoe a todos. E então eu vou recuar muitos anos atrás na minha vida, quando eu tinha que escolher o meu futuro. E eu nos 2 últimos anos dos meus estudos tive uma professora de História que falava com tanta vivacidade, ela gostava tanto daquilo que fazia, que eu fiquei com vontade de seguir História. Eu ficava, portanto, quando ela falava das civilizações antigas, da Grécia, da Roma, do Egito, ela falava com tanta vivacidade e naquela altura não havia internet, não havia computadores, nós não podíamos ver nada nas aulas como hoje acontece, mas eu devorava livros e decidi que queria seguir a História. E de facto até entrei no curso de História, mas depois, quando cheguei lá, os professores começaram a dizer que não tínhamos futuro, não havia trabalho, e então eu, portanto, continuei a estudar noutra área, também no ensino, mas diferente. Isto para vos dizer o quê? É o seguinte, quando eu olhava para, por exemplo, para os egípcios, eu via aquelas pirâmides, eu via aquelas pinturas nas paredes, os túmulos faraónicos, e para mim tudo era muito grandioso, muito esplendoroso. E nós conhecemos a história dos egípcios através daquilo que eles deixaram registado nos papiros. E quando nós nos debruçamos sobre aquilo que eles deixavam registado, era tudo só grandes feitos. Era um povo praticamente perfeito, dominavam o mundo. Vou agora andar mais para a frente e vou até falar da minha história, que é a história de Portugal. E o que é que acontece na história de Portugal? Nós temos aqui estamos na Península Ibérica, não é? Temos os nossos vizinhos que são espanhóis e os portugueses e espanhóis, portanto, historicamente sempre se guerrearam. Guerreavam-se por causa de tentar abrir, portanto, ter mais domínios. Portanto, o nosso primeiro rei foi Dom Afonso Henriques, sempre a lutar com os reis de Castela por causa de terem mais território. Quando chegou a altura da expansão, os portugueses e os espanhóis dividiram o mundo ao meio e a parte do Brasil até estava no domínio português, e foi por isso que nós aí estivemos muitos anos e continuamos, as relações não mudam e a língua ficou, não é? E, portanto, quando nós lemos a história portuguesa, nós até houve alturas que nós ficávamos derrotados com Espanha, mas os nossos historiadores tentavam sempre fazer com que os portugueses é que eram os melhores, ou, por exemplo, até havia uma altura em que nós até conseguimos, por exemplo, tivemos domínio filipino
durante vários anos. Nós tivemos portanto, subordinados à Espanha de 1580 a 1640 e depois conseguimos, portanto, sair. E o que é que dizem os nossos registros? É que nós fomos muito bons, nós conseguimos sair debaixo do domínio espanhol, mas a verdade é que a Espanha estava com muitos problemas com guerras exteriores e os portugueses aproveitaram-se disso e conseguiram. Pronto. Isto para dizer o quê? É que se nós formos ler os registros e se formos à história, cada povo, o que é que quer fazer? É aquilo que eu não sei se vocês conhecem esta expressão, que é puxar a brasa para a sua sardinha, ou seja, mostrar aquilo em que são bons e esconder aquilo que não é bom. E agora vamos chegar à parte que eu pretendo, que é o seguinte. Quando nós estudamos a história do povo hebreu, tanto de Israel, nós vamos aonde? Nós vamos à palavra sagrada, vamos à Bíblia. E o que é que nós vemos lá? Mais desgraças, tanta coisa má do que coisas boas. Tanto é que, esta é a minha Bíblia. Todos temos uma Bíblia que é um livro muito espesso, muito grosso. Se nós retirássemos deste livro tudo o que é mau, aquilo que não está pronto, de acordo com a vontade de Deus, se calhar a Bíblia passava a ser assim uma coisinha muito, muito fininha. Porque a realidade é que a Bíblia não esconde, não tira o que aconteceu de errado. E quando nós olhamos para a Bíblia, dizemos assim, então será que na Bíblia há perfeição? Será que o homem é perfeito? O apóstolo Paulo responde-nos de uma forma muito categórica. Ele diz-nos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, no homem não há nada de bom. Mesmo assim, se nós quisermos ir ao texto bíblico e encontrar personagens que de facto nos mostram que estiveram sempre com Deus, nós até conseguimos encontrar. Por exemplo, não há nenhum registro relativo a Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e tanto andou que ele nem foi tomado para Deus. Se virmos, por exemplo, outra personagem de José, não há nada também registado sobre José. De facto, nós sabemos que ele teria as suas dificuldades, mas não há nada que envergonhe José e que esteja registado na Bíblia. Mesmo relativamente a Daniel, também não. Mas isso são casos raros. A verdade é que a Bíblia está repleta de pessoas, de personagens, que até fizeram coisas muito erradas, umas arrependeram-se e estarão na eternidade, outras não se chegaram a arrepender. O próprio Elias, nós sabemos aquilo que Elias fez, nós andamos a estudar o paralelismo dos 3 Elias e sabemos que de facto foi uma personagem muito importante na história de Israel. Mas o próprio Elias, que nós estudamos na escola sabatina do último trimestre, também teve os seus problemas, entrou numa depressão profunda. Nós somos humanos e sentimos-nos daquilo que nos ataca e aquilo que nos acontece. E se formos mais ao relato bíblico, nós temos também Davi. Nós vemos que Davi também teve muitos altos e baixos na sua vida, mas arrependeu-se. E arrependeu-se e viveu as consequências do seu pecado. A morte do seu filho foi algo que ele teve que viver, estou a falar do filho com Batseba, que ninguém lhe pôde evitar, foi a dor dele. Ele perdeu o próprio Absalão e ele chorou. Portanto, o Davi, apesar de ter altos e baixos e de se ter arrependido, a verdade é que as consequências ficaram na sua vida. Se falarmos do próprio Abraão, também é uma personagem que no livro de Hebreus é focada como um grande herói da fé, e é. A verdade é que eu ponho-me a pensar na tristeza que ele teve quando teve de despedir o seu filho. E tudo isso era desnecessário. Porque quando Deus lhe disse que ele seria o pai de uma grande nação, Deus não mente. E ele e Sara decidiram resolver as coisas pelos seus próprios meios. E Deus faz as coisas e diz como é que elas devem ser feitas. Quando nós tentamos ajudar Deus, o que é que acontece? Acontece que dá asneira. E as consequências não são aquelas que nós queríamos. É verdade que nós temos um Deus que transforma maldições em bênçãos, mas os resultados das nossas más decisões ficam na nossa vida. E por vezes é muito doloroso viver com essas próprias consequências. Então vamos refletir sobre o seguinte: por que motivo
é que Deus não retirou tudo o que é mau da Bíblia. Porque é que o texto bíblico não é como os livros de história deste mundo, em que cada reino, cada país pretende só realçar aquilo que tem de bom e esconder aquilo que é menos bom, ou então mostrar, foi assim, mas nós não fomos culpados, isto até teria sido de outra maneira, se. E então há dois motivos pelos quais Deus permitiu e inspirou, não é, os escritores bíblicos a colocar tudo na Bíblia. O primeiro é para nosso ensino. Eu iniciei esta mensagem a dizer-vos que eu era apaixonada por história, era isso que eu queria para a minha vida. E quando, portanto, nas aulas de história, a professora dizia-nos, e nós estudávamos, o seguinte: por que motivo é que nós estudamos história? Eu tenho uma irmã que neste momento está aqui comigo, que é a Manuela, e ela, a minha irmã mais velha, ela detestava história. E eu lembro-me de ser pequenina e a minha mãe mandava a estudar e ela dizia assim: porquê que eu hei de saber a vida dos reis e das rainhas? Porquê que eu tenho que saber em que data é que aconteceu isto ou aquilo? Eu não estou nada preocupada com isso. Isso não me vai trazer nada para a minha vida. Porquê que eu hei de saber isso? Mas a verdade é que o objetivo de se estudar história universal, ou história, portanto, de cada país, é para que nós possamos aprender com os erros do passado e não os voltemos a cometer. Nós, no século passado, no século XX, tivemos 2 guerras mundiais. E então, qual é o objetivo? É que se aprenda com esses erros que se cometeram e que não volte a haver uma 3ª guerra mundial. É isso que dizem os entendidos, é isso que dizem os historiadores. Também, para além de nós aprendermos com os erros do passado, também está tudo de errado, ou de mau, ou menos bom no texto sagrado, para nos dar alento. Nós podemos pensar assim: eu já pequei tanto, eu já errei tanto, já não tenho hipótese, Deus já não pode atender mais as minhas orações. Como é que é um Deus tão poderoso, que tem um livro sagrado com pessoas também que fazem tudo perfeito, como é que eu vou lá chegar? E então, é por isso mesmo que Deus permitiu e quis que estivesse tudo registado no relato bíblico, para que nós possamos acreditar que perante a morte de Jesus, todo o pecado está limpo. Nós podemos ser purificados, conforme diz o texto sagrado, o nosso pecado será deitado, portanto, no mais profundo dos oceanos. E aquilo que é vermelho se tornará branquinho através do sangue de Jesus. Por isso mesmo, vamos agora entrar, depois desta introdução, na mensagem de hoje. Hoje vamos nos debruçar no livro de Números. E eu peço aos irmãos e irmãs que possam abrir as vossas Bíblias no capítulo número 22 do livro de Números. O título, como já devem estar a ver, é Balaque e Balaão. Vai ser este o tema de hoje. Eu vou iniciar por ler os 4 primeiros versículos, que dizem assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, naquele tempo Balaque, filho de Zipor, era o rei dos Moabitas. Então estamos aqui perante uma situação. O povo de Israel estava a dirigir-se para as suas conquistas, não é? Estava a varrer tudo que existia à sua frente, conforme diz o texto bíblico, e temos aqui o Balaque, não é? Rei dos Moabitas, com medo. Como quem diz, este povo vem aqui e leva tudo à sua frente e fica preocupado. Vamos andar um pouco para trás. Estamos a falar do povo moabita. Quem é este povo moabita? Este povo moabita é um povo que é o resultado do pecado. De quem? Da filha de Ló. Quando Ló foi tirado pela mão de um anjo de Sodoma para não ser destruído, e ele, pela sua escolha de querer ir para as campinas e para aquilo que aos seus olhos era melhor,
pelo seu egoísmo de nem ter dado a oportunidade ao seu tio para escolher qual das terras, porque era mais velho, ele quis ir para aquilo que era melhor para ele. Depois nós sabemos quais foram as consequências. E ele perdeu a sua esposa e saiu dali com 2 filhas. E naquele tempo, não se ter descendência era uma desgraça. E então o que é que elas decidiram fazer? A mais velha e a mais nova. Decidiram embriagar o pai. Uma noite, a mais velha deitou-se com o pai e daí teve o primeiro filho. E na noite seguinte foi a outra também deitar-se com o pai e teve o seu segundo filho. O que é que resultou daqui? Resultou que a filha mais velha teve um filho que se chamou Moab, que deu origem a este povo, aos moabitas. E a mais nova teve Amon, que vai dar origem a outro povo, que são os amonitas. Estamos a ver aqui que este povo que vai estar a perseguir Israel é o povo que sai da família de Ló. E vai ser um povo terrível, vão ser 2 gerações ímpias, 2 gerações perversas, inimigos terríveis do povo de Deus. Mas como nós temos um Deus que é especialista em transformar maldições em bênçãos, e a Bíblia diz tudo, o bom e o mau, nós vemos que dentro dos moabitas, de Moab, o que é que aconteceu? Foi para lá, anos mais tarde, foi para lá Noemi, ficou viúva, cujos filhos também morreram, e temos dali quem? Ruth. E Ruth está na linha genealógica de Jesus. Portanto, nós vemos que deste povo tão ímpio, tão corrupto, ainda vamos buscar uma Ruth, não é? Deus faz coisas maravilhosas. E também outra coisa que eu vos quero dizer, que é o seguinte: estas filhas embebedaram o seu pai. Quando? Quando eles saíram da destruição para uma perfeição, entre aspas, porque neste mundo nunca teremos a perfeição. Se voltarmos atrás, o que é que aconteceu com Noé? Noé que viu tudo aquilo que aconteceu, aquela purificação deste planeta pela água. Assim que ele sai da arca, ele o que é que vai fazer? Vai plantar uma vinha e o próprio Noé se vai embriagar. E os próprios filhos vão ter que tapar. Então nós vemos que no texto bíblico há sempre coisas que, apesar de nós estarmos e termos um relacionamento com Deus, há sempre alguma coisa que vem tentar desviar-nos. E nós estamos num grande conflito. E então, voltando ao texto, isto foi apenas um parêntese, voltando ao texto, estivemos a contextualizar estes moabitas. O que é que nos diz o texto? Então, que Balaque, rei dos moabitas, com medo dos israelitas pelas conquistas que eles vinham trazendo recentemente, tem uma estratégia. E qual é a sua estratégia? Vamos ler então agora do versículo 5 ao versículo 7. E diz assim: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Então, a estratégia do rei é mandar os seus mensageiros a Balaão para que este amaldiçoasse o povo de Deus. Porque ele sabia que se este homem amaldiçoasse o povo de Deus, ele ficaria livre de ser destruído. E qual é a resposta de Balaão? Vamos continuar, versículo 8 a 12, que diz: E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Então disse Deus a Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Ora bem, então vamos
refletir sobre aquilo que acabamos de ler. Primeiro, a resposta de Balaão foi: eu vou consultar o meu Deus, o meu Deus. E agora, será que era necessário Balaão ir consultar a Deus para saber que resposta deveria dar aos emissários de Balaque? Então ele não sabia de antemão o que é que Deus lhe iria dizer? Prestemos atenção ao versículo 9 que eu vou voltar a ler, que diz assim: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus vem ter com Balaão, ou seja, Balaão disse que ia ter com Deus para saber a resposta, mas antes que ele vá ter com Deus, é o próprio Deus que vem ter com ele. Isto não nos faz lembrar nada? Quando estamos no Éden, depois do pecado, é Adão e Eva que vão ter com Deus ou é Deus que vem ter com eles? E Deus pergunta-lhe: onde é que estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Agora, outra pergunta. Nós temos aqui um relacionamento de Deus com os seus filhos. Nós sabemos que Deus vai ter com Balaão para quê? Para que ele possa pensar. Será que Deus não sabia? Sabia, sim, senhor. Então Deus quer dialogar com Balaão, assim como Deus quis dialogar com Adão e Eva, e assim como Deus quer dialogar com cada um de nós hoje. Quando há alguma coisa que nós até temos no nosso interior e dizemos vamos ter a Deus, muitas vezes Deus nos responde-nos através de um texto bíblico que abrimos sem querer, através de uma pessoa que nos vem dizer o que quer que seja, através até de um sonho que nós temos e até ficamos a entender muita coisa, Deus vem ter connosco. E qual é a resposta que Deus dá a Balaão? Não tem que duvidar. Não vais amaldiçoar este povo. E não vais amaldiçoar porquê? Porque aquele povo é um povo bendito. Aquele povo é a menina do olho de Deus e, portanto, ninguém lhe toca. É assim. Da mesma forma que Deus não permitia que Balaão fosse amaldiçoar este povo, ao longo da história, ele também não tem permitido que ele toque no seu povo, aquele povo que está intimamente relacionado com Deus e que faz a sua vontade. Nós sabemos que estamos a viver nos momentos finais da história desta terra. Nós sabemos que vai haver pessoas que vão morrer antes da vinda de Jesus. Nós também sabemos que vai haver mártires, que a Bíblia assim o diz, mas também sabemos uma coisa, é que aquela semente, aqueles 144 mil que estarão vivos no momento da vinda de Cristo, por muitos moabitas que existam, por muitos balões que existam, ninguém os vai tocar, porque Deus não vai deixar. Vamos continuar com a nossa leitura e vamos passar ao versículo 12, que diz assim: não vais com eles, não amaldiçoarás este povo, porquanto ele bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ora bem, então aqui é assim. Balaão diz que não vai amaldiçoar aquele povo, não é porque ele não queira. Ele não vai amaldiçoar aquele povo porque Deus não deixa. Ele foi muito claro. Quem diz, eu até ia, mas Deus não deixa, portanto estou impedido. E coitadinho, não é, deste Balaão, a culpa é de Deus. Ele não tem culpa nenhuma. E quantas vezes nós também não somos os coitadinhos? Um jovem diz, por exemplo, eu até ia à discoteca, mas a minha religião não me permite. Eu até bebia na companhia, ou comia na companhia dos meus amigos, ou até em família, determinada bebida ou determinada comida, mas a minha religião não permite. Eu até avançava com este projeto, mas ele ao sábado a minha religião não permite. Não caso com aquela pessoa, porquê? Porque Deus não quer. E fazemos vítimas. Quando na realidade, quando Deus diz alguma coisa, é sempre para que nós não tenhamos as consequências do pecado. E para que na nossa vida não possam existir aqueles registros que existem no texto sagrado relativamente às pessoas que consultaram a Deus, se calhar, entre aspas, e na realidade fizeram a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Vamos ver o que é que o livro Patriarcas e Profetas nos diz relativamente a este assunto. O livro que eu vou usar é da Casa Publicadora Brasileira, esta edição,
Por isso as páginas que eu vou dizer correspondem às páginas que, em princípio, as irmãs terão no Brasil. E então diz assim: Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia, professava assim ainda ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram a sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia que a sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava do lado deles. E enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. Mas o seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores. A quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. As peitas de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. Estão a ver aqui o eu? Aquelas palavras que lhe foram dadas pelos mensageiros do rei, tu consegues, vai acontecer o engrandecimento do homem. E quando nós crescemos muito, quando o nosso orgulho sobe lá acima, não é? Acontece àquele ser que também quis subir acima dos deuses e quis ser maior que Deus, e por isso é que nós estamos aqui hoje. Portanto, temos que ter muito cuidado. Vemos então aqui um Balaão que se entregou à cobiça e que está aqui a cochear entre dois senhores. Por um lado, ele é servo do Deus Altíssimo, mas por outro lado, ele quer servir ao rei, moabita. E, irmãos, tiremos as nossas conclusões. Ele sabia muito bem que não devia ter ido perguntar nada a Deus. E agora, temos aqui um Balaque a caminhar entre dois terrenos. O terreno do bem e o terreno do mal. Voltando a Eva, já falamos. Ela afastou-se do marido. Será ela sabia ou não sabia que não se deveria afastar de Adão? Ela sabia ou não sabia que havia ali uma árvore, que era uma árvore para se ter respeito, para cumprir aquilo que Deus tinha? Sabia ou não sabia? Afastou-se. E qual foi o resultado? Outro exemplo. Também já falamos daqui do rei Davi. Vamos voltar a ele. Em vez de ele ter ido para a guerra com o povo, como era a sua obrigação, ficou no palácio. Foi o primeiro erro. Segundo erro, ele vai para os seus, tanto para os jardins do palácio e observa Batseba. Fica tentado. Qual era a sua obrigação? Sair dali, ir para dentro. Mas em vez de ele ir para dentro, coloca dentro do palácio. E as consequências todos nós já conhecemos. E nós hoje, o que é que nós fazemos? Nós não precisamos que ninguém nos venha dizer o que devemos fazer em determinados aspectos da nossa vida, que devemos fazer isto ou aquilo. Nós sabemos muito bem qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos assim, tentamos contornar, a ver se Deus até fica do nosso lado. Porque aquilo que nós vemos do lado de lá, que nós iremos atingir, é agradável aos nossos olhos. Ou é alguma coisa que nós pretendemos para as nossas vidas. E nós tentemos dar a volta a Deus para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos. Mas todos nós sabemos que Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Vamos voltar ao texto bíblico. Agora vou ler os versículos 14 a 19. E levantaram-se os príncipes dos moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Atenção, farei tudo o que me disseres. E ele ia mandar no rei. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque:
ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Estão a ver o que se passa aqui? Este Balaão sabe perfeitamente que Deus não quer, mas diz, eu vou ter de novo consultar o meu Deus. E muita atenção. Noutro aspecto, Satanás não desiste. Satanás chegou lá com... Satanás não, os emissários de Satanás, tanto por detrás, não é, como é óbvio, os emissários chegaram lá com determinadas promessas e foram mandados para trás. Agora o que é que faz o rei? Manda ainda príncipes mais importantes e diz que ele mandará no próprio rei, quer dizer, Satanás não consegue com uma investida, e então faz uma investida ainda muito mais forte, porque ele quer atingir os seus próprios objetivos. E o que é que nós vemos no último versículo? É mesmo aquela ideia, eu até ia, mas Deus não deixa. Mas deixem lá, eu vou tentar dar a volta a Deus. E quando nós pensamos, ai Balaão isto ou Balaão aquilo, eu sou Balaão quantas vezes na minha vida? Quantas vezes eu faço isso? É assim. Às vezes Deus permite certas coisas porque nós insistimos muito. Não é que Deus as queira. Quando estávamos no deserto e o povo israelita vinha com a barriga cheia das panelas com a carne do Egito, fez a vida negra a Moisés. E tanto se enjoou do maná, tanto desprezou a comida de Deus, o que é que aconteceu? Deus acabou por enviar as codornizes. Deus não queria, mas eles quiseram, então Deus fez a vontade. A febre, a doença e a morte. Tudo isso seria evitado se a vontade de Deus tivesse sido seguida. Outro exemplo. Será que Deus queria que o seu povo tivesse um rei como as outras nações? Não queria. Eles tanto andaram, tanto insistiram, tiveram reis. E depois, por exemplo, vamos recuar aos últimos domingos que aqui estivemos, tiveram um rei Acabe, casou com uma rainha Jezabel, e todos nós sabemos quais foram as consequências. Quem deveria ser o rei do povo israelita? O próprio Deus. E eles recusaram ter esse rei. No versículo 20, diz assim, vem de novo o Senhor a Balaão, é interessante, e diz assim, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe que se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Ou seja, Balaão tanto insistiu, que Deus disse, queres ir? Ok, vai. O problema é teu. Mas também avisou, vais, mas se queres ser meu servo, vais fazer de acordo com a minha vontade. E assim, será que nós temos o direito de estar a incomodar Deus com coisas que sabemos perfeitamente qual é a sua vontade? E depois Deus não responde e dizemos que Deus não responde às minhas orações. E depois Deus respondeu e veio a desgraça sobre a nossa vida. E estamos sempre tristes e andamos ali às voltas num círculo vicioso porque nós não fazemos aquilo que Deus quer para nós. E Deus ama-nos. De certeza absoluta que entre todas as pessoas que estão aqui, a maioria tem filhos. Qual de nós daria um escorpião a um filho? Será que nós queremos o mal dos nossos filhos? Será que Deus não quer o nosso bem? E, entretanto, o que é que nos diz o relato bíblico? Eu não vou ler porque o tempo está a decorrer. Diz-nos o seguinte, que Deus faz com que aquela jumenta tente impedir Balaão de prosseguir para o erro e ele espanca aquela jumenta 3 vezes. E depois de espancar 3 vezes, e agora vou ler entre o 30 e o 35, que diz assim. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu-lhe, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviar diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei que não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos
tornar-me-ei. É o seguinte, eu tenho duas reflexões a fazer no texto que acabei de ler, e vou ser muito rápida. Primeira reflexão, há pessoas que nos fazem tão bem na vida, que estão sempre a mostrar-nos o caminho, a mostrar-nos a direção para o nosso próprio bem. E nós o que é que fazemos? Batemos nessa pessoa. Batemos. Elas querem salvar-nos e nós batemos porque estamos cegos. É a primeira reflexão que eu queria fazer. E a segunda vez, o que é que nos acontece? Às vezes parece que é mais fácil ao nosso Deus falar com o animal do que falar connosco, somos racionais. E com todo respeito, eu vou agora fazer uma questão. Nesta história toda, afinal, quem é que estava a ser o jumento? Já penso que todos sabemos a resposta, não é? E a questão que eu faço agora é o seguinte. Hoje, nós, cristãos, que estamos a viver os momentos que antecedem a segunda vinda de Cristo, quem é o nosso Senhor? Será que nós estamos a servir um Senhor ou estamos a servir dois senhores? Em Apocalipse diz-nos que estamos na Laodiceia e todos sabemos qual é a condição da igreja de Laodiceia. O que é que nós dissemos ao nosso Deus e aos homens quando fizemos o nosso concerto através do batismo? Vai ser como eu quero ou vai ser como Deus quer? Se for como eu quero, Deus arranjará uma jumenta para falar connosco. E se calhar várias vezes na nossa vida, porque Deus não desiste de nós. Sabemos que Moisés, em determinada fase da sua vida, não quis circuncidar o seu filho de forma a fazer a vontade de Zípora. E Moisés é Moisés. Quando nós falamos de Moisés, sentimos-nos pequeninos. Eu sinto-me muito pequenina. E o Deus, o que é que aconteceu? Veio um anjo para matar Moisés. Isto está em Êxodo 4, 24 a 26. Se como igreja, no seu todo, se eu como membro de igreja não respeitar a vontade de Deus, eu estou a dar a esse mesmo Deus autoridade para fazer o quê? Se eu não puser a minha vida em ordem, se eu continuar a zigue-zaguear entre dois senhores, quem é que tem autoridade para tomar o assunto em suas mãos? Queridos irmãos e queridas irmãs, nós ainda estamos a viver no tempo da graça. Há esperança? Há. Há possibilidade de recuar? Há. Há possibilidade de arrependimento? Claro que há. Por isso que Deus nos abençoe e que mexa com a nossa consciência para que as nossas vidas estejam cada dia em ordem, com Deus e com os nossos irmãos. E que não possamos ir a Deus tentá-lo com aquilo que nós sabemos que está mais que claro à nossa vista e aos nossos olhos. E então, eu vou ler agora, em Patriarcas e Profetas, um texto que diz o seguinte, que é assim: há na atualidade milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Estamos a falar da conduta de Balaão, como é óbvio. Não teriam dificuldade em compreender o seu dever se este estivesse em harmonia com suas inclinações. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão. Mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saberem o seu dever. Aparentemente, com grande consciência, oram demorada e fervorosamente rogando luz. Mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os seus desejos e sofram o resultado. O meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entregarei aos seus desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Salmo 81, 11 e 12. Quando alguém vê claramente o dever, não toma a liberdade de ir a Deus com a oração para que possa ser dispensado de o cumprir. Antes, deve com espírito humilde e submisso, rogar força e sabedoria divinas para satisfazer as exigências desse dever. Este texto que eu acabei de ler está neste capítulo, portanto, que tem por nome Balaão, na página 466. E vou terminar com a última página deste capítulo, que é longo, é a página 477, e vamos ver então como é que ficou a vida de Balaão. Diz assim na última página deste capítulo 477, diz assim:
Na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Nem precisávamos ler mais, mas vamos ler. Tiveram um pressentimento de que seu fim estivesse perto, quando exclamou: a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Mas não preferira viver a vida dos justos, e seu destino fixou-se com os inimigos de Deus. É coisa perigosa permitir que um característico infiel viva no coração. Um pecado acariciado pouco a pouco aviltará o caráter, levando todas as suas faculdades mais nobres em sujeição ao ruim desejo. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com o mau hábito sequer, o descuido das elevadas exigências do dever, derribam as defesas da alma e abrem o caminho para entrar Satanás e transviar-nos. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diariamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige meus passos nos teus caminhos, para as minhas pegadas não vacilem. Isto está no Salmo 17,5 e é o último parágrafo deste capítulo de Balaão. E então, eu vou ler agora também no grande conflito, no último capítulo, é o capítulo 41, que tem por título O Final e Glorioso Triunfo, que diz assim: todo o mundo ímpio se acha em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há para pleitear a sua causa, estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas a escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude da sua vida de rebeldia. Um muito excelente e eterno peso de glória foi desprezado quando lhes foi oferecido, mas quão desejável agora se mostra. Tudo isto, exclama a alma perdida, eu poderia ter tido, mas preferi conservar estas coisas longe de mim. Ó estranha presunção! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, infâmia e desespero. Todos veem que a sua exclusão do céu é justa, porque sua vida declararam: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Que não seja este o nosso destino. E por isso mesmo eu vou concluir agora no livro de Hebreus, no capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, e vou concluir então com o versículo 15, que é o desejo para mim e para cada um de nós que aqui estamos nesta hora, e que diz o seguinte: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Que seja esta a nossa vontade neste dia e todos os dias da nossa vida. Amém, amém. Agradecemos a Deus pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Pedimos uma bênção toda especial, Belucha, sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, fortaleça a sua fé cada dia, minha irmã. E neste momento nós vamos fazer as 3 orações que nós costumamos fazer para dar início às considerações. Minhas queridas irmãs, quem poderia fazer, nós vamos pedir a Belucha para fazer a primeira oração, quem poderia fazer a segunda e a terceira, por favor? Meus queridos, quem pode fazer 2 orações? Estão me ouvindo bem? A Alvina, então, faz a segunda oração, e a terceira... Ok, vamos dobrar os nossos joelhos. A Belucha pode fazer a primeira, a Alvina, então, a segunda oração. E eu canto no final, né? Ok. Então, vamos. Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de
constantemente nos enviares, Senhor, recados para as nossas vidas, de forma a que nós possamos, Senhor, entender qual é a tua vontade para cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, até talvez inconscientemente, nós tentamos fazer as coisas da forma que tu não queres. E muito te pedimos, Senhor, que nos ajudes a que possamos entender que é a tua vontade para ser seguida e não a nossa. Porque quando vamos a ti, inúmeras vezes, sempre a pedir aquilo que tu não queres para nós, e que nós sabemos, mas queremos, Senhor, é para a nossa destruição, Senhor, e para a nossa ruína. E depois, mesmo com o teu perdão, porque nós nos arrependemos, Senhor, as consequências são visíveis nas nossas vidas. E as nossas decisões, Senhor, não vão afetar apenas cada um de nós em particular, Senhor. Nós vivemos numa sociedade, vivemos num meio familiar e tudo aquilo que nós fazemos vai influenciar as vidas daqueles que estão direta e indiretamente relacionados connosco. E o nosso pecado muitas vezes vai, Senhor, fazer vítimas de pessoas que até poderiam estar ligados a ti, mas vem um cristão, um filho teu fazer algo e pensam, se ele faz, porque é que eu não posso fazer? Se aparentemente não lhe acontece nada, porque é que a mim vai acontecer, Senhor? Que nós possamos ser vasos teus, Senhor. Que possas tirar tudo dentro de nós que não presta, que nos possas purificar para ti. Que nos possas mostrar a solenidade do tempo que vivemos, Senhor. E que nos possas ajudar a viver com as dificuldades que temos para viver. Ó Pai, sabes melhor que nós que assim como Balaão recebeu várias investidas do rei para atingir os seus objetivos, Satanás faz o mesmo connosco. E se ele não consegue de uma maneira, ele tenta de outra e de outra e de outra. Porque ele quer chegar ao dia da tua vinda, Senhor, com um grande exército para mostrar que Deus não tinha razão, que era impossível segui-lo, Senhor, era impossível servi-lo. Paizinho, tu estás nos céus, nós estamos aqui porque te amamos, porque sabemos que sem ti nada somos. E por isso, Senhor, derrama sobre nós em grande quantidade o teu Santo Espírito, para que nós possamos estar à altura de ser teus verdadeiros filhos, para que nós possamos mostrar aos outros que vivem ao pé de nós e ao mundo que tu és o único Deus, o Deus deste mundo e que reina e que irá reinar na eternidade. Tudo isto nós te pedimos. E tudo isto nós queremos, e tudo isto nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que veio a este mundo, Senhor, para provar que Deus é o Deus de toda a eternidade, o Deus de todos os planetas, o Deus que vai vingar e que vai mostrar a todo o universo que o seu caráter é bom, é puro e é justo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Não é, meu Deus, por nossa própria vontade, mas sim porque o Senhor nos chamou para sempre estar com o Senhor cada dia, Pai. Que nós possamos, meu Deus, aproveitar todas as oportunidades, todos os momentos, ó Deus, que o Senhor nos conceder, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que diante da história dessa terra, da humanidade, Pai, sabemos que nós estamos chegando ao fim e que breve o Senhor está voltando para nos buscar. Que nós possamos, meu Deus, cada dia nos aprofundar na Tua palavra e que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, Pai. Que nós possamos conhecer mais a Tua palavra, possamos estar vigilantes, Senhor, para que no dia que o Senhor voltar a buscar a Tua igreja, nós possamos estar preparados. Nos ensina, Senhor, cada dia, Pai, a Tua palavra. Unge, meu Deus, os nossos lábios, a nossa mente, que o Teu Espírito Santo possa derramar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Minha vida em tuas mãos, meus planos, sonhos sejam teus. Espero sempre em ti, Senhor.
pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos, meus planos, sonhos sejam teus. Espero sempre em ti, Senhor, pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos, transforma o meu coração, perdoa os pecados meus e faz-me sempre um servo teu. Aqui estou, me entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo de louvor. Faz-me, ó Deus, um servo sempre teu, santo e agradável, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, toma-me nos braços teus. Minha alma anseia pelo teu perdão, dai-me um novo coração. Santo Espírito de Deus, toma-me, ó Deus, em tuas mãos, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, neste momento nós abrimos para as considerações. O que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem? Ok, Giane? Bom dia para todos, feliz semana. Eu não tenho muitas coisas para falar. Quero agradecer a Deus pela mensagem, agradecer a irmã que se dispôs, mas a palavra de Deus tem horas que é como um chicote, né? Ela vem para nos alertar, nos acordar, e nós às vezes nos sentimos como se fôssemos santos, né? Deus nos chama a ser santos, mas é um Deus de amor que também nos repreende e que é a nossa salvação. Então, eu concluo dizendo que nós temos muitas coisas a colocar em ordem em nossa vida, eu mesmo, e que Deus se apiede de nós e nos conceda a força e a decisão para colocarmos a nossa vida em ordem. Essa é a minha consideração. Mais alguém gostaria de fazer as considerações? Alvina, você abriu o seu microfone, você deseja falar? Não, eu fiquei, não fechei. Ah, tá, ok. Cristine, você abriu o seu microfone? Ah, não, foi meu marido, acho que ele abriu sem querer. Eu não vou considerar porque eu entrei aqui e já estava terminando, viu? Desculpa. Ok. Meus queridos, que o Senhor nos ajude
a clamar, precisamos clamar que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor crie em nós um coração puro, para que sejamos obedientes ao nosso Deus. Para que tenhamos para que tenhamos prazer em fazer a vontade do Senhor. Para que nós para nós aprendermos a nos deleitar em fazer a vontade de Deus. Porque nós não vai viver com Cristo aqueles que desejam viver. Esses são os que vão viver com Cristo. Para a perdição, vai quem quer e quem não quer. Porque aqueles que não forem obedientes, mesmo que não queiram se perder, mas se não são obedientes a Deus, vão se perder. Então, para a perdição, vai quem quer e quem não quer. Mas, para viver com Cristo eternamente, só vai aqueles que quiserem. Então, não basta, é preciso que nós tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus. E para isso é necessário que Cristo mude o nosso coração. Que o Senhor nos ajude. Vamos então colocar... Kézia, dá para colocar o... Ô, Irani, deixa eu só terminar o que eu estava falando, por gentileza. Desculpa, Alô? eu não sabia que você não tinha terminado, Jeane, me perdoe. Não, eu não tinha terminado. Aliás, eu terminei porque meu filho acordou, aí por isso que eu finalizei, porque eu pensei que ele poderia aqui vir me Seja interromper. bem-vinda, minha querida, fica à vontade. Então, eu agradeço a mensagem, é uma mensagem que é muito dura. A gente ser que se comparado a Balaque, não é fácil esse entendimento, e como foi falado, foi mais fácil para Deus falar com um animal do que falar com Balaque, né? E às vezes nós nos comportamos como foi falado, como um jumento, um animal. Por quê? Porque a gente fica com a mente, parece que está tapada, dura, Deus fala, Deus exorta, Deus chama, e a gente continua querendo fazer a nossa própria vontade. Então, é um tempo solene, como a irmã disse, onde muitas vezes nós queremos nos fixar os olhos, mesmo que seja em coisas que já estão acontecendo, das profecias, mas é um tempo onde nós temos que colocar nossa vida em dia, onde Jesus está no santuário celestial. Quando ele sair de lá, acabou, acabou. É hoje o tempo que a gente precisa buscar a Deus pedindo a misericórdia, para que ele hoje sonde o nosso coração, nos ajude a derrame seu Santo Espírito para que possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É o tempo que nós precisamos pedir a Deus poder para dizer não para o que é errado. E, às vezes, não são pecados grandes, não, são pecados pequenos. Às vezes a gente coloca o olho, mas eu não faço isso, não faço aquilo, mas a gente faz as coisas pequenas. Eu digo isso por mim mesmo. E parece que as coisas pequenas são mais difíceis do que as grandes, porque as grandes fica logo mostrado para todo mundo quem é você, mas nas pequeninas coisas a gente se desvia. E nós temos o dia de ontem passou, o dia de amanhã não chegou, nós temos hoje. Qual a agenda de Deus para nós hoje? O que nós temos que fazer hoje? Quando chegamos no final do dia, o que fizemos de útil para a honra e glória de Deus? O que deixamos por fazer? O que poderíamos ter feito e não foi feito? Nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Então, eu agradeço a Deus, porque hoje eu acordei dizendo, Senhor, eu estou com dificuldade nesse ponto. Digo que vou mudar, quando chega no final do dia, continuo fazendo a mesma coisa. Como eu falei, não são dificuldades que aparentemente são grandes, não, mas são dificuldades e que podem me levar à perdição. Me chamou muita atenção, desde que eu ouvi uma mensagem de um pregador,
que ele exortou e mostrou também no espírito de profecia, que se você não vencer nessa parte da alimentação, na parte da saúde, você não vai ter poder de vencer nem o pecado, nem estar de pé, na hora que vier a provação, vai vir sobre toda a terra. E nós estamos dentro desse povo, não tem como fugir, não tem. Nós seremos provados, como o ouro é provado e como a palha. E nós precisamos ter um poder dentro de nós e fora de nós, né? Quando eu digo dentro de nós, é aproveitando a chuva temporã que Deus tem nos concedido para vencer as pequenas coisas, seja na alimentação. A alimentação, aparentemente, é uma coisa externa, mas não, ela influi e a gente precisa aprender isso. E isso eu estou falando para mim, porque todos os dias eu envio as mensagens do Conselho sobre Regime Alimentar, nos grupos de saúde do Ministério. E eu mesmo digo, gente, tu não está lendo, não, tu não está ouvindo as mensagens que tu está enviando todos os dias. Não obedecer às leis de saúde é a mesma coisa de não obedecer às leis morais de Deus. E são nessas pequenas coisas, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a mensagem de hoje foi para mim, que eu preciso ainda meditar muito sobre ela, porque a gente precisa colocar a vida em dias. Toda a terra vai ser colocada em xeque. Hoje a gente fica nesse meio termo, mas vai chegar um momento que não vai ter mais meio termo. Então, nós precisamos tomar essa decisão hoje, cada dia, hoje. Onde eu estou em falta, seja no pensamento, seja no vestuário, seja na alimentação, seja na hora de... Por que eu falo dos 8 remédios? Porque desde ontem que eu tenho pedido a Deus que eu possa obedecer os 8 remédios de Deus. Como é obedecer? É sair olhando se você está fazendo todos, se você está dormindo no horário, se você está bebendo a água, se você está comendo no horário, se você está fazendo o exercício que deve fazer. A gente pensa que isso é coisa pouca, mas não é. Isso vai influenciar na nossa saúde. E se a gente sem saúde, nós não vamos ter força. Por quê? Também já li no Espírito de Profecia que a nossa saúde física, ela influencia na nossa saúde mental e espiritual. A nossa saúde mental influencia na nossa saúde física. Então, é um conjunto. Nós precisamos oferecer para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional e um culto livre de doenças, mas nós não estamos isentos. Ontem também ouvi uma mensagem maravilhosa. Nós não estamos isentos de adoecer, de forma alguma, mas nós precisamos fazer para Deus o melhor, o melhor. Então, essa é a minha consideração. Agradeço a Deus, que foi de encontro à minha necessidade, porque, como a Irene disse, a decisão de obedecer nas pequenas coisas, nas raposinhas, um prego do inimigo dentro do nosso coração, na nossa casa, faz destroço. E a gente não pode permitir. E não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E pedir a Deus que a vontade dele seja também a nossa vontade. Essa é a minha consideração. Obrigada, Jeane. Patriarcas e Profeta diz: quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus em oração para ser dispensado de cumprir. O que nós precisamos é ir ao nosso Deus e pedir força dos altos céus para cumprir o nosso serviço. É isso que nós precisamos como cristãos, né? Como filhos de Deus. Ao desejado de todas as nações diz que Deus nos dá força e poder para cumprir o nosso serviço. E é assim que nós precisamos viver. E não ir a Deus para, como Balaão, né? Querendo ser dispensado de cumprir aquilo que está claro. O Senhor já tinha sido claro com ele. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a nossa fé e que tenhamos
tomemos decisão de sermos obedientes ao nosso Deus e pedir ao nosso Deus, como eu disse aquela hora, prazer, alegria em fazer a vontade do nosso Senhor. Vamos orar? Sim. Ontem nós oramos, e hoje eu quero perguntar aqui também se tem alguém, porque ontem tinha, e eu quero perguntar hoje, tem alguém conosco que nós não oramos ainda? Alguém que está aqui conosco, que nós não tiramos assim um dia para orar ainda por essa pessoa? Todos que estão aqui, nós já tiramos um dia para orar? Marleide, nós não tiramos ainda um dia para orar por você, minha princesa? Então, hoje, nós vamos orar pela nossa querida Marleide. Você pode escrever aí no chat o seu pedido. Então, hoje, irmãos, nós vamos interceder pela Marleide. Vamos orar? Querido Deus, agradecidos te somos pela mensagem que o Senhor nos enviou. Agradecidos te somos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo que o Senhor é, santo, justo e bom. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do teu povo, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Senhor, fomos chamados para refletir o caráter do nosso Deus, e é isso que nós queremos. Faça o que for necessário fazer. O Senhor é o oleiro, nós somos vasos. Faça o que for necessário fazer na nossa vida. Quebra-nos quantas vezes for necessário, mas não nos deixa como estamos, Pai. Faça de nós instrumento em tuas mãos. Faça de nós o sal da terra, a luz. Nós queremos refletir o teu caráter e sabemos que este querer veio do Senhor, porque é o Senhor que coloca em nós tanto querer como efetuar. Então, nesta manhã, queremos responder sim. Sim, Senhor. Aceitamos refletir o caráter de Cristo. Faça na nossa casa uma reforma, reavivamento. Entre no nosso lar, Senhor. Coloca a nossa casa em ordem, coloca a nossa vida, nos coloca no centro da tua vontade. Pedimos aqui uma bênção toda especial sobre a Beluxa, que foi a pessoa que o Senhor usou como instrumento para trazer a mensagem nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe a casa dela, que o Senhor seja com a família, fortaleça a fé da tua serva, abençoe o ministério dela, Senhor. Pedimos também uma bênção especial sobre a nossa querida Marleide. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor sabe a família, o Senhor sabe de cada um. Pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos, abençoe a casa da Marleide, fortaleça a fé. Se tiver alguém na família que está afastado, os filhos, alguém na família dela, Senhor. Se tiver alguém afastado, que o Senhor traga de volta. E pedimos que aqueles que estão nos caminhos do Senhor, que o Senhor fortaleça a fé, dê sabedoria a ela, para que ela seja mulher sábia. Dê a ela sabedoria para conduzir a pequena nação. A nós outros, cada família aqui representada, nós pedimos uma bênção especial também. Que o Senhor nos prepare para estarmos contigo nas mansões celestiais. Dê força dos altos céus, nos batize com o teu Santo Espírito. A tua palavra diz que se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Portanto, suplicamos, Senhor, converta-nos a ti. Grava, Senhor, a tua lei nos nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Dê-nos um dia na tua presença, nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Flor
fácil ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia.